Boa tarde a todos. Agora sim, essa é a live de inauguração aí do Prosa Criminal, um canal voltado exclusivamente para conhecimento aí, como o Dr. Roberto falou, da área penal, área processual penal, com pessoas que têm uma capacidade técnica, seja na teoria e na prática. Todos os integrantes, todos os autores, eles não só são na maioria das pessoas, são professores, mas também atuam em processos penais. Então, eles têm a minúcia de falar sobre os processos e sobre a teoria, né? O que se discute, às vezes, nem tudo que se aplica na teoria o que tem na teoria se aplica na prática. E quando se aplica mal aplicado, né? E, então, é mais ou menos o que a gente vai conversar aqui de uma forma descontraída, fazer com que os advogados, estudantes e as pessoas em geral, que elas possam tomar conhecimento do que pode ser feito. Meu nome é Robson Carvalho, eu sou advogado, atuo na área criminal. Esse canal é voltado para vocês. Vou pedir para o Paulo se apresentar aí, Paulo, para falar um pouco mais sobre você e sobre o Prosa também, que está desde o início aí com a gente. Legal. Queria agradecer o convite, primeiramente, aí ao Robson, né? A idealização do Prosa Criminal é toda dele, juntamente com o Daniel, que é o assessor relacionado à TI, né? E aí está entrando aí o nosso quarto integrante, o tribuno, o doutor Luciano Macri. E a gente ficou muito honrado de poder participar do Prosa Criminal. O objetivo aqui é trazer de uma forma mais palatável, enfim, o próprio nome, né, intitulado, já demonstra tudo isso. A intenção é a gente bater um papo aí sobre temas relacionados às ciências penais e, como bem salientou o Roberto, né, temas também que versam sobre direitos fundamentais, à medida em que o próprio direito penal, as ciências criminais, estão diretamente ligadas na tutela de bens estes que estão tutelados ali no artigo 5º, né, da Constituição Federal. Obviamente que a legislação infraconstitucional de ordem penal e todo o ordenamento jurídico penal descreve uma conduta criminosa por meio da tutela, da proteção de bens de relevante valor social. Esse é o caráter subsidiário, vamos dizer assim, ou como a gente tem ouvido sempre, né? A última ratio, né? O direito penal como última ratio. Basta você pegar o Código Civil e fazer uma comparação, né, da quantidade de artigos existentes lá naquele diploma legal e observar o Código Penal. Se bem que o Código Penal está chegando, hein? Com o tempo vai chegar, né? Infelizmente. Há uma legiferação aí enorme relacionada a se pensar não só condutas que mereçam uma sanção de ordem penal, mas condutas que, por vezes, em razão do calor da emoção, né, quando envolvem fatos que certamente trazem aí um interesse social muito grande, isso acaba fazendo com que o legislador se mexa e se utilize do direito penal para inserir uma conduta que outrora era meramente analisada por outros ramos do direito, agora na esfera penal. Mas o Prosa tem esse objetivo, então, né? A gente conversou bastante, entendeu que seria um canal, né, de comunicação e de troca de ideias, não só entre nós, mas de todos aqueles que, de alguma forma, vão participar. Certamente as lives acontecerão com periodicidade, depois a gente vai informar todos. Importante que você se inscreva lá no canal, no YouTube, né, e siga aqui no Instagram para ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Não só as lives, mas também artigos jurídicos, vídeos, né, que tragam alguns temas de interesse
e de interesse regional também, né? Tanto que hoje a gente vai levantar um tema aqui regionalizado à medida em que aconteceu um fato aqui em São José do Rio Preto. Obviamente que a gente não vai pormenorizar e analisar esse fato em respeito à ética contida aí no nosso estatuto, contida no nosso código de ética, mas nós vamos fazer uma análise teórica, né? Buscando, na prática, com a experiência de cada um, a sua análise. Antes disso, eu vou passar a palavra para o professor Roberto Almeida e depois o Luciano Macri se apresentam. Aí a gente já adentra o tema, ok? Obrigado, Paulo. Um grande abraço ao amigo Robson, ao amigo Luciano Macri. São nomes de peso. Eu fiquei honrado em participar desse grupo. É um grupo de elite. Tá? Me permita assim colocar os amigos. Elite no sentido do amor pelo direito penal, no sentido da busca, da luta pelo direito penal. E como nós falamos, o professor Paulo acabou de falar para nós aqui, não só o direito penal é processo penal, como os direitos e garantias fundamentais, que nós não podemos deixar de esquecer que, acima de tudo, o advogado ele é um defensor da Constituição Federal. A gente foca muito no crime, no processo penal, mas não podemos esquecer que a nossa coluna vertebral, a nossa lei maior, é a base de tudo, que é a Constituição Federal. Então, sempre que nós estamos diante de uma ilegalidade, nós estamos diante de uma ação que é inconstitucional. Agradecer a presença dos alunos que estão registrando aí, a participação, o carinho de todos, e falar para todos que esse canal, que leva o nome de Prosa, como o professor Paulo bem lembrou, é justamente isso, é justamente uma prosa. E um termo que eu gosto muito de falar, que é o direito vivo, que é o direito aplicado, que é o direito regionalizado. Então, discussões jurídicas no plano penal, aqui da cidade de São José do Rio Preto e região. Né? Claro que nós vamos trazer grandes discussões na esfera nacional, mas o objetivo também é trazer discussão do que acontece aqui em São José do Rio Preto, que é riquíssimo de informações a título de direito penal. E as discussões serão sempre no plano crítico, vamos trazer aqui novidades, vamos trazer discussões, vamos trazer crítica, e a ideia aqui ela é polemizar. É mostrar, tanto para o acadêmico de direito, como para o colega e para a colega que está recém-formado ou está militando nessa área do direito penal, o que é que há de novo e o que é que pode ser empregado e qual o ponto de vista dessa galera aqui sobre o que está acontecendo. E trocar informações, né? Quando se compartilha, se multiplica. Estamos aqui à disposição de todos. É um canal super legal, super aberto. A ideia de prosa é a ideia de um bate-papo do que está acontecendo. Não é falar no juridiquês, mas para alcançar a todo mundo. Então, fica aqui também dado boas-vindas. Cumprimento de novo os colegas. Passa a palavra para esse grande homem agora, professor Luciano Macri. Opa, que maravilha! Eu estou extremamente feliz, muito honrado de estar na presença de todos vocês, sob a batuta do nosso querido amigo e professor Robson, que teve a ideia, a brilhante ideia de montar esse canal Prosa Criminal. Inicialmente, queria cumprimentar os professores e dizer que aqui eu sou um mero aprendiz. Eu vou aprender com os senhores que já estão na caminhada da docência há um bom tempo e muito tem a ensinar, não só a mim, mas a todos que estarão presentes aí. Fato é que a minha linguagem será uma linguagem mais coloquial, para o direito penal chegar não só nos alunos, mas também naquele indivíduo leigo que não tem um acesso ao juridiquês nosso, né? A pessoa não fez uma faculdade de direito, mas ela precisa entender sobre todos os direitos. E aí, eu acho que essa é a nossa função primordial, é ter o acesso a essa informação.
principalmente a Constituição Federal, que, no meu ponto de vista, deveria ser ensinado nas faculdades. Então, registro aqui, humildemente, a vontade de estar aprendendo com os professores. Eu acabei de fazer uma audiência de um senhor de 80 anos que estava preso. Estava, sim, porque conseguimos a liberdade dele, mas não por mérito meu, porque eu explanei o direito. E aí, nós, criminalistas, temos aquela pecha do você defende bandido? Não, nós defendemos o direito. Esse senhor estava há mais de 2 anos e meio preso por um delito de homicídio e que só agora acabou a instrução do processo. O pedido da revogação da prisão preventiva foi feito justamente deferido, e tudo começou com uma mera discussão. Uma mera discussão onde 90% dos delitos têm envolvido drogas, e aí eu incluo o álcool, que é uma droga, apesar de permitida, uma das que mais abrem o crivo da consciência e ocasionam desinteligências. Essas desinteligências acabam culminando não só em ofensas verbais, mas também em lesões corporais, ofensas à integridade física dos indivíduos. Nós estamos aí prestes a pular um carnaval e, por óbvio, não vamos ter aquela situação toda que tínhamos nos anos anteriores, né? Por conta da pandemia, mas mesmo assim, os brasileiros fazem churrasquinho, ultrapassam um pouco do limite da bebida e vêm as desavenças. A lesão corporal em si, ela é um crime contra a integridade física. Mas ela pode culminar na morte do indivíduo. E aí, esse delito é levado ao tribunal do júri, que tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. O que pode acontecer? A lesão corporal, ela pode vir seguida de morte. Consta no artigo 129 do Código Penal, e ela pode culminar na morte do indivíduo. Mas como que a gente sabe que o indivíduo teve vontade apenas de lesionar ou teve vontade de matar? É pelo dolo, e não dolo, é dolo. Dolo é um conceito da teoria do crime que delimita a vontade livre e consciente do indivíduo a agir com um fim pela teoria finalista. E o que é isso? Aquele indivíduo, no momento que ele lesionou aquela pessoa, ele tinha vontade de matá-la ou apenas vontade de lesioná-la? A vontade de matá-la, e eu fiz um júri ontem, e por incrível que pareça, um jurado veio me perguntar: doutor,
o que é isso aqui? Animus necandi. Eu falei, olha que interessante, um jurado vindo perguntar uma terminologia em latim que constava de um acórdão. Animus necandi é a vontade de matar. E a vontade de lesionar é chamada de animus ledendi. Se você escutar essas palavras, pode soar meio estranho, mas no termos jurídicos ela é bem corriqueira. Agora, o júri de ontem, o que aconteceu? Uma lesão corporal, o indivíduo não tinha vontade de matar o outro, apenas de lesionar. Quando essa tese é levantada, o crime é desclassificado. Firma-se a competência do juiz singular, porque não é um crime doloso contra a vida. Não teve vontade de matar. Tem o dolo de lesionar. E a culpa que aconteceu a morte foi por culpa. Isso é chamado de crime préter-doloso, com dolo no antecedente e culpa no consequente. O indivíduo tomou um tapa numa discussão, caiu e bateu a cabeça numa pedra. A vontade que ele tinha naquele momento era de lesionar, de dar um soco, de dar um tapa, de lesionar o indivíduo. Mas ele veio a cair e bater sua cabeça numa pedra por culpa. Não tinha ânimo de matar. Ele tinha ânimo de lesionar. Agora, veja bem. Como que é possível você detectar essa situação? Através de um laudo necroscópico feito por um médico legista, que vai determinar o que foi a causa da morte. Se a causa da morte foi a lesão corporal, aliás, foi o traumatismo craniano, que o indivíduo caiu e bateu a cabeça na pedra, uma lesão na parte de trás, crime préter-doloso, lesão corporal, juiz singular. Correto? Pode ir até a júri, a tese é levantada na primeira fase e pode ser levantada essa desclassificação também na segunda fase, onde o quesito é votado em o terceiro quesito sobre a lesão seguida de morte. Por quê? Porque ela define a competência. Vai para o juiz singular. Então, o que tem que ser analisado? O ânimos do indivíduo, qual que era a vontade? Era matar? E a lesão. O que causou a lesão? O que causou a morte, efetivamente, a causa da morte. Eu estou aqui fazendo algumas ponderações, mas só para trazer o tempero. Quem vai dar são os professores. Professor Paulo, professor Roberto, professor Robson. Eu estou trazendo a discussão. E aí eu queria ouvir a opinião dos professores e algumas colocações aí que a gente poderia discutir. O que vocês... Eu passo a palavra para o Robson, que é o nosso âncora aí, que é o principal mentor da coisa.
na verdade, o Macri, obrigado pela participação, viu, Macri? Obrigado pela explanação, obrigado por trazer tanto conhecimento, mas eu na verdade, vou deixar o Paulo falar. Nós conversamos muito sobre isso hoje, sobre a lesão corporal seguida de morte e tudo que permeia esse tipo de crime e aonde pode levar. Então, eu gostaria... O Paulo fala muito bem e eu gosto de ouvi-lo. Será uma honra ouvi-lo, Paulo. Por favor. Ô, Robson, obrigado. Deixa eu primeiro dizer uma coisa. Tem muita gente importante assistindo a gente aí, hein? Não pode fazer feio, viu? Tá? A professora Ivana Mussi, né? Professora amiga nossa aí, todos conhecem, competentíssima, leciona na Unip, leciona em Catanduva, né? Mandou um recadinho para você aí, viu, Robson? Ó, aproveitando, me perdoa cortar, Paulo, me perdoa. Claro. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Eu super indico sem dúvida, a melhor advogada tributarista que eu conheço. É de uma ética, de uma hombridade, de um conhecimento fácil. Você sabe quando você descobre que a pessoa tem muito conhecimento, Paulo? Quando? Quando ela fala e parece que é fácil o que ela está falando, nossa, mas é muito fácil o que ela quando ela fala. Então, quando a pessoa faz alguma coisa que você acha que é fácil, que na verdade não é porque essa pessoa tem muito conhecimento. E esse é o caso da doutora Ivana. Um abraço, minha interna professora, eu adoro ela e já faço um comercial aqui. Excelente livro. Paulo, Jabá. Paulo. É isso aí, ó. Está presente também aqui, assistindo a gente, um grande advogado aqui de São José do Rio Preto, criminalista também, o Henrique Tremura, que deve estar lá na Espanha ainda, né? Não sei se já retornou ou não, mas deixo o meu abraço aqui para o Tremura. E tem um grande advogado também, tribuno, como o nosso Luciano Macri aqui, lá de Catanduva, muito amigo nosso, gente finíssima. O André Monteleone está assistindo a gente aqui também. E vários alunos, né? Isso é bem bacana, bem interessante. O objetivo nosso é esse. Mas tem uma pessoa muito importante assistindo a gente aqui, que eu tenho que citar o nome dela, né? Ela se chama Patrícia Yunes, viu, Robson? Por um acaso é minha esposa, viu? Um beijo. Um beijo para você, Paty. Pessoa importante. Pessoa importante, não podemos deixar de citá-la, né? Bom, o tema é interessantíssimo, né? Vocês já perceberam que o objetivo aqui é trazer a visão de cada um de nós sobre a questão da lesão corporal seguida de morte, né? Conhecida também como homicídio préter-intencional ou homicídio préter-doloso, né? E eu queria só levantar alguns pontos para ficar mais dinâmico, bem dinâmico, na verdade, né? E passar a bola logo para o Roberto aí, depois a gente vai fazendo um jogo, cada um vai fazendo algum tipo de comentário, lembrando de alguma coisa, acho que fica bem interessante aí a nossa live, né? E eu queria citar 3 questõezinhas importantes relacionadas ao crime de lesão corporal seguida de morte. Primeiro, é o único delito do Código Penal verdadeiramente préter-doloso, né? E o que quer dizer isso? O legislador, ele ressaltou bem e deixou expressamente no tipo que o resultado não desejado deve advir a título de culpa. Portanto, a conduta é dolosa, mas o resultado, morte, advém a título de culpa. Basta uma leitura simples do tipo penal, 129, parágrafo 3º, né, lá do Código Penal, que você vai compreender isso. Portanto, não pode jamais passar pela cabeça do agente a possibilidade do resultado morte vir a acontecer em razão da sua conduta. E aí, o segundo ponto eu já puxo, que é o nexo de causalidade, né? Existe um julgado que consta do informativo do STJ, que muitos autores citam, que é o informativo de número 492. O caso é bastante curioso, vou até puxar aqui, né? O recorrente ele foi denunciado por crime de lesão corporal qualificada pelo resultado morte. E aí, lembrando que o crime préter-doloso, ele é um crime qualificado pelo resultado, né? Então, a gente costuma dizer em sala de aula, dolo no antecedente, culpa no consequente, né?
Então, dolo e culpa. Mas há outras figuras, na verdade, mais três, né? Uma é bastante controvertida. Dolo e dolo, por exemplo, o latrocínio pode ser um delito, e é um delito qualificado pelo resultado, mas a intenção do agente na subtração é dolosa, e também pode ser dolosa a intenção do agente em relação ao evento morte, né? Não que o latrocínio não possa ser préter-doloso também, mas ele pode ser constituído de dolo e dolo, né? Ele não vai a tribunal do júri porque não é um crime contra a vida. Juízo comum. A segunda figura é constituída de culpa e culpa, né? Então, a gente pode dar o exemplo de um crime préter-doloso, não, de um crime qualificado pelo resultado. Também, uma terceira figura seria essa, né? Culpa no antecedente e culpa no consequente. Então, o cara está pilotando a moto dele e fumando um cigarro na beira da estrada, tempo seco. E aí ele joga a bituca pega fogo numa plantação, alcança uma casa e acaba ocasionando a morte de alguém. Veja que o resultado advém a título de culpa, o evento morte, em razão de uma conduta também culposa da bituca botando fogo ali naquele mato. E a terceira, na verdade, a quarta situação, a quarta e última, ela é bem controvertida. Muitos autores dizem que é impossível acontecer essa dinâmica. Qual? Dolo na conduta inicial, culpa na conduta inicial e dolo na conduta final, né? Então, a gente sempre questiona o aluno em sala de aula e fala, me dá um exemplo de um caso, né, em que alguém age culposamente e no mesmo liame do nexo de causalidade, essa conduta acaba ocasionando, a título de dolo, um segundo evento, né? É dificílimo, né? Tem poucos autores que trazem, se eu não me engano, o próprio Capês, né? Ele traz aquele exemplo da lesão corporal cometida a título de culpa sob direção de veículo automotor, em que o agente que deu causa àquela lesão dolosamente se omite, praticando também o crime de omissão de socorro. É um caso interessante e parece-me que se encaixa aí, né? Mas há uma certa dificuldade aí de se estabelecer um liame só, né? Uma linha só relacionada a todo esse evento ou a ambos os eventos, né? Seriam dois crimes praticamente distintos. Então, a questão relacionada a ser o único delito, né, préter-doloso, trazida na nossa legislação, a questão do nexo de causalidade, que é importantíssimo. Voltando a essa questão, veja, durante um baile de carnaval, sob efeito de álcool e por motivo de ciúmes de sua namorada, o agente agrediu a vítima com chutes e joelhadas na região abdominal, ocasionando sua queda contra o meio-fio da calçada. Ela bateu a cabeça e veio a óbito, né? O laudo pericial, relacionado à causa da morte, ele constatou ali uma hemorragia encefálica decorrente da ruptura de um aneurisma cerebral congênito, que nem a vítima, nem os seus familiares tinham conhecimento que ela possuía, né? Então, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, né, no seu voto vista, ela ressaltou essa questão da quebra do liame do nexo de causalidade, né, entendendo que a causa da morte foi a hemorragia encefálica decorrente da ruptura desse aneurisma, né, cerebral congênito, uma situação clínica que sequer a vítima tinha conhecimento. Então, não houve golpes perpetrados pela recorrente na região do crânio da vítima, entendendo que esse liame quebrou-se e, portanto, o que aconteceu ali foi apenas uma lesão corporal leve, né? Esse foi o entendimento. Então, veja, um resultado com um desvalor altíssimo, né? Mas em razão da quebra desse liame, não se podia atribuir, ou não se atribuiu de fato, o evento morte àquela situação. Por fim, lembrar também que é impossível a tentativa de um crime préter-doloso, né? Exatamente porque essa figura está constituída de culpa
e não há como sustentar tentativa na culpa, né? E agora, para acabar mesmo, né? A questão da imprevisibilidade do resultado, já comentamos, é fundamental. Mas eu passo aí para o Roberto, para a gente poder, para ele trazer mais alguma coisa aí para a gente conseguir raciocinar um pouco mais. Valeu. Joia, Paulo, obrigado. Essa questão da imprevisibilidade, ele é um ponto espinhoso, né? Lembrando conceitos de previsibilidade e previsão, uma abstrata, outra concreta, né? Que também dá uma discussão bacana. Eu vou pegar gancho também em 3 questões que eu gosto de abordar. Quando a gente vai tratar do tema da lesão corporal seguida de morte, né? O Paulo falou muito bem do pré-ter-dolo. Os alunos sabem que é uma figura mista, uma figura híbrida, né? Eu geralmente falo, o crime é doloso ou o crime é culposo? Ó, olha o que nós temos aqui. Nós temos um crime que se inicia com dolo e termina com culpa. Quer dizer, você queria um resultado. Aconteceu um outro resultado mais grave, do qual você não queria, mas acabou acontecendo. Então, o legislador teve essa ideia, não é uma ideia, né? Isso é da ciência jurídica, de colocar essa figura, no qual o sujeito não queria efetivamente a morte, né? Ele queria lesionar, mas aí acabou matando a pessoa. E tem alguns pontos que é interessante citar, que fica até meio que no plano do senso comum, como, por exemplo, né? A forma em que foi dado o golpe, foi desferido o golpe, pegando agora a palavra do professor Macri, quando ele fala do animus necandi, o pessoal sabe que animus necandi é a intenção de matar. E fica muito difícil a gente falar o que é que se passa na cabeça do agente. Se a intenção dele era matar ou a intenção era lesionar. Sendo que o que acontece na cabeça de um sujeito, só na cabeça do sujeito que se passa, e às vezes nem ele sabe o que está se passando na cabeça dele. A nossa análise é uma análise de circunstância, é uma análise do entorno, uma análise de como foi feito. Nossa ciência ela não é perfeita. Não dá para saber o que estava na mente do sujeito. Mas a forma em que se deu os fatos, a gente consegue interpretar. Então, por exemplo, a forma em que foi desferido o golpe. O sujeito que deu o golpe é um sujeito que ele tem conhecimento de artes marciais? É um sujeito muito forte? Qual é a sua relação, sua proporção física em relação à vítima? Ele está batendo, ele está espancando, ele deu um soco, por exemplo, e um sujeito que era muito maior que ele, que era muito menor que ele, a dimensão do soco, né? Dependendo de quem está envolvido, um soco bem dado por um lutador de arte marcial é fatal. Onde esse golpe for definido, é fatal. A força empregada é fatal. E aí a vítima pode cambalear, dar uns 2, 3 passos, cair ali e falar, eu não quis matar, né? Ele acabou morrendo porque... E sabe-se que não. Né? A forma que foi dado o golpe já denota que a intenção era matar. Né? Outro ponto interessante que vai falar no que o Paulo toca, no que o Paulo disse sobre a previsibilidade do evento, né? Que não foge da primeira discussão, mas eu trago, por exemplo, a análise do espaço. Então, vejo que está acontecendo uma briga nas vias, nas portas de uma escadaria. Lá, eu vou citar aqui o nome de uma faculdade, da Unip, da faculdade, vai ter outras faculdades que têm escadaria, primeiro e segundo grau, de repente uma briga na escadaria, em que você dá um golpe no sujeito. O sujeito está de costas para a escadaria, o sujeito cai, você sabe que você vai dar um golpe, o sujeito vai cair daquela escadaria, vai se machucar feio com possibilidade de morte. Eu voto, com todas as ressalvas dos colegas, que o cara está prevendo a possibilidade de se matar alguém. Ah, eu só queria dar um soco. Meu amigo, você deu um soco, o cara estava de costa para a escadaria, caiu, rolando, já sem vida nos primeiros tombos, você só queria lesionar a cabeça dele. Você não fez uma análise do ambiente, onde é que o cara poderia cair? Né? Falando vez aqui na palavra do professor Macri, né? Que a gente sempre dá esse exemplo, né? Dá um soco, ele escorrega, bate a cabeça, né? Mas às vezes, se esse bater a cabeça, se esse tombo está no plano do desejo do agente, eu estou falando diretamente de homicídio, né? Uma frieza de se pensar uma lesão corporal seguida de morte. E um outro mito também seria mito, mas é gostoso discutir, a questão das áreas letais. O que é uma área letal de golpe? Ah, ele deu um golpe nas costas, né? Ele deu um golpe no pescoço, um golpe de faca no pescoço, ele quer, efetivamente, espera-se, até o senso comum espera-se que uma facada no pescoço venha matar alguém. Né? Uma facada no olho,
no coração. Agora vem regiões que abrem esse plano de discussão. Ele deu uma facada na altura dos rins, vamos assim dizer. Ele deu uma facada na barriga, vou usar o termo barriga, que é a região mais complexa para a medicina legal. Quando você dá uma facada em alguém no plano da barriga, vamos colocar no umbigo, ele mira no umbigo e deu uma facada. Houve intenção de matar? Veja como é difícil, né? Falando só dessa frase, dessa maneira parada, ele deu uma facada no umbigo da vítima. Ele quis matar ou ele só quis lesionar a vítima? Né? Dessa forma, fica difícil falar. Vamos fazer análise das circunstâncias. Ele deu uma facada, como é que foi essa facada? Foi uma só? Qual o tamanho da faca? Que circunstância que se deu essa facada? Enfim, né? Que vai indicar se o dolo, né, se a intenção, então, ele foi para o homicídio ou se foi com uma lesão corporal e a vítima acabou morrendo. Né? Eu dei uma facada com um instrumento altamente enferrujado. Eu sabia que estava enferrujado. Uma criança sabe que se você cortar o dedo com ferrugem, você vai morrer. A vítima morre em decorrência disso. Eu quis matar essa vítima. Ou eu dei uma facada, se eu dei uma facada, ela acabou morrendo. Não está na sua linha? Você não imaginou esse desdobramento? Né? Então, é rico demais essa discussão. Eu lembro da Virilha. Né? Tem um filme que o personagem principal, que é um assassino, está sendo procurado pela polícia, ele encosta na vítima, pega uma faquinha, tamanho de uma caneta, bem menor, assim, que uma caneta, dedos, né? E ele dá um corte na região da virilha. A vítima sai, passo seguinte, cai esgotada e morre. O que era essa região da virilha que ele pegou? Era uma artéria. E se eu chegar falando, eu dei uma facada na perna do cara, mas qual foi a intenção quando você atinge uma artéria? E o autor desse filme, esse personagem principal, ele era médico, então ele conhecia as regiões letais para se atingir. Né? Então, você vê como é rica essa discussão. Né? Quando a gente fica no exemplo clássico, né? Eu dei um murro, ele caiu, é fácil. Mas existem situações que são situações que põem a gente a pensar, de fazer uma análise de toda a circunstância, né? Para entender se houve ou não o dolo de matar. Né? E a nossa ciência ela é interpretativa, como todos sabem. Nós vamos interpretar fatos. E aí que vem a riqueza e, ao mesmo tempo, a dor de cabeça da nossa ciência. É isso, Paulo? Perfeito. Perfeito. E ainda, nesse mesmo sentido, é uma questão subjetiva, né? Você tem que analisar também o comportamento da vítima, né? Qual foi o comportamento da vítima? A vítima teve participação nisso aí? E um ponto importante. Havendo a autoria e materialidade, a competência, o juiz natural, havendo autoria e materialidade num crime doloso contra a vida, são os jurados. Por isso que nós vemos, apesar de não concordar na sentença da primeira fase do Tribunal do Júri, doutrinariamente, todos falam que vigora aquele princípio, o famigerado indúbio pro società, na dúvida a favor da sociedade, que não tem nenhum ordenamento nosso, é apenas uma construção doutrinária, né? Mas o indivíduo é levado ao conselho de sentença, a um plenário, uma sessão plenária no Tribunal do Júri, juízes leigos que não entendem a doutrina penal vão julgar por suas próprias consciências. E aí é que mora o grande problema, é você demonstrar que aquele indivíduo pensava naquele momento, ou tinha um ânimo naquele momento, era de lesionar apenas, não era de matar. Como convencer esse jurado do que aquele indivíduo estava pensando naquele momento? E aí tem toda uma técnica, uma situação que muitas vezes, como o júri de ontem, uma facada, na verdade não foi nem uma facada, olha só, um instrumento utilizado.
foi um estilete. Um estilete não é um instrumento para matar. É um instrumento para apontar lápis. Daí já se vê que não houve o dolo de matar, o ânimos necandi. Mas atingiu a veia cava que passa perto do intestino. E o indivíduo ficou 5 dias em coma. Teve perigo de vida. O laudo veio com perigo de vida. Ficou mais de 45 dias afastado. Deixar isso na mão dos jurados? Ou procurar uma tese convergente? No caso de ontem, a saída foi uma tese convergente. O indivíduo estava há 2 anos e meio preso. Se ele é condenado por homicídio simples, a pena parte de 6 anos. Foi uma tentativa. Tem a diminuição, ou seja, ele já estava solto, ele permaneceu solto. E aí eu iria discutir uma tese da legítima defesa, uma tese da desclassificação, correndo o risco dele pegar uma tentativa qualificada pelo motivo fútil. Então, numa tese convergente, estrategicamente, para o indivíduo permanecer em liberdade, porque a liberdade é o que vale. Às vezes, por amor ao debate, nós, advogados, muitas vezes tomamos os pés pelas mãos e não abro mão da minha tese. Você não abre mão da sua tese, mas pensa no seu cliente, pensa no seu assistido. Ele pode continuar preso. Se você, de repente, tiver uma tese convergente com o Ministério Público, ele pode permanecer em liberdade, pode sair naquele momento. Então, é preciso ter a matemática também e fazer essa conta da lesão corporal seguida de morte. Apesar de todas as evidências para aquela situação, temos que sopesar a liberdade ou a defesa de uma tese, né? O que vocês acham aí? O Paulo, Roberto, Dr. Macri, vou falar uma coisa para vocês. O conhecimento que vocês têm e que vocês conseguem trazer dimensões impensadas, Paulo, Macri e o Roberto, é exatamente isso que traz mais, instiga mais a todo mundo a assistir e se inscrever no Prosa Criminal. É exatamente isso, essa que é a ideia. Você vê quanta teoria trazida pelo Paulo, pelo Roberto, pelo Macri, em que, na verdade, o aspecto subjetivo do agente é tão importante quanto a vítima. Você vê como é que, às vezes, dependendo do agente, das qualidades que ele tem, dependendo da forma como foi feita, o aspecto ele pode mudar. Ele pode mudar, muitas vezes, em razão até do que você traz para o processo. Né? Das informações que você busca. Quem que busca informação, Roberto? Não é o advogado? Quem que busca informação para saber quem é o agente? Se o agente deixa eu aceitar o Paulo que caiu aqui, peraí. Eu acho que foi. Como é que eu vou... Como é que o quanto é importante a gente trazer informação de quem cometeu o crime, como ele cometeu o crime, qual as características de quem cometeu. Às vezes,
A gente fala em cometer um crime, mas ele não cometeu um crime. Nem sempre é isso, entendeu? Também as características da vítima, porque a vítima, como o Roberto, o Paulo mencionou no julgado do STJ, olha a importância do nexo causal, de saber se ele leva a vítima ao evento morte, se é em virtude das ações do agente. Então, juntando tudo que foi trazido hoje aqui para o processo criminal, tudo que vocês falaram, a gente sabe que o aspecto subjetivo do agente, característica do agente, versus aspecto subjetivo da vítima, também característica da vítima, o local onde ocorreu e previsibilidade daquilo que aconteceu, ela pode trazer a ocorrência da lesão corporal seguida de morte ou do homicídio culposo ou doloso. Isso tudo é uma linha muito tênue entre um e outro crime. E para a gente que trabalha no direito penal, para a gente que atua, principalmente, o Paulo, o Roberto, o Macri, eles têm vários alunos que tem hora que os alunos eles nos colocam em xeque, né? Pergunta uma coisa e fala assim, é difícil dar uma resposta incisiva, não é? É difícil dar uma resposta só sem saber todas as condições, né? É complicado a gente falar, e é exatamente isso, essa diferença que a gente tem que trazer. O Paulo trouxe julgado, o Macri trouxe um julgamento que acabou de acontecer, e o Roberto, com muitas sutilezas, expôs várias situações. É muito bom a gente conseguir trazer esse tipo de informação, não só para a gente, mas para todo mundo que, com certeza, vai seguir aí o processo criminal. Tá? Nós já estamos aí nos 10 minutos finais, tá? Eu vou pedir para, em ordem, aí, o Paulo, o Macri e o Roberto, para que vocês deem a palavrinha final e o que as pessoas podem esperar do nosso trabalho dentro do processo criminal. Paulão. É isso aí. O objetivo é esse mesmo, Robson. Cada um trazer a sua visão, né, com a sua experiência, na análise de temas, principalmente temas mais regionais, né? Esse é o objetivo principal, para a gente fugir um pouco da coisa comum, né? E buscar, tentar debater, refletir sobre questões que envolvem a nossa sociedade, né? Que estão e acontecem no nosso dia a dia. Estão presentes e acontecem no nosso dia a dia. Queira ou não, Rio Preto já é uma metrópole, né? E, portanto, infelizmente, todas as consequências negativas relacionadas ao aumento da população, à ocupação do solo de forma descabida, muitas vezes, enfim, está a olhos nus, né? Todas as dificuldades que a gente vem experimentando, e queira ou não, Rio Preto é uma cidade bastante desenvolvida, né? Uma cidade que tem uma boa qualidade de vida, mas essas consequências são inevitáveis, né? Seja por uma omissão do poder público em alguns pontos, não é? E aqui eu não quero dizer que Rio Preto seja uma cidade mal administrada, muito pelo contrário, comparando com tantas outras, né? Sempre a gente vem à frente, né? Inclusive com posicionamentos em rankings de uma boa cidade para se viver, etc. e tal. Então, o objetivo é esse, né? 4 amigos, profissionais, advogados, criminalistas, que atuam já há algum tempo em São José do Rio Preto e região, né? Além de professores, trazer ao debate temas que estão na pauta do dia, né? Agradeço a todos que participaram, a gente espera vocês. Nossa ex-presidente aí, Suzana Quintana, um beijo, Suzana. Obrigado aí por comparecer, a gente fica contente. Podem ter certeza que a gente vai debater aí muitos temas super interessantes. Roberto Perosa, abração, Roberto. Fala aí, Macri.
Maravilha, isso aí, professor. Sempre tentando trazer o assunto do momento. Até porque aqueles exemplos tradicionais do Mévio e do, né? Aqueles exemplos não dá mais, rapaz. Tem que mudar um pouco e trazer a realidade para o nosso penal, para o nosso processo penal. Essa é a proposta, né? Muito, muito bom. E assim, podemos também abrir para o pessoal fazer perguntas e eventualmente, sugerir temas para a gente estar debatendo aqui. Bem lembrado. Porque bem lembrado. É uma situação interessante. Muito bom. Fala aí, professor Roberto. Bom, agradecer mais uma vez a todos que participaram desse nosso encontro, os convidados, sobretudo. O Paulo citou tantos ilustres colegas que deixam a gente até sem graça, né? Nossa, tanto colega vendo para ver um programa de prosa, né? A verdade é prosa, né? Ficar falando juridiquês e a gente trocar informações sobre o que acontece, né? E deixa a gente muito feliz. E as participações vão aumentar cada vez mais. E o projeto ele está sendo construído, né? Então ninguém programou nada, começo, meio e fim. A gente se organizou e saiu, né? E vai sair cada vez mais afunilado. Então a gente segue um rumo, depois pega outro caminho, volta para aquele caminho. E isso é muito bom também, né? Porque não fica um programa, não fica uma apresentação previsível, né? O pessoal entra, o tema é lesão corporal, segredo de morte, já sei o que vão falar. Não, aqui é um leque, a gente acaba falando de tudo sem perder o raciocínio. E com possibilidade das perguntas, como o Macri falou, e também de eventuais convidados, né? O professor Evandro, o nosso diretivo juiz da vara da infância e também da execução, o Evandro Pelarinha, sempre solícito. O Leles, promotor de justiça, que está às vias de aposentadoria também, várias oportunidades, falou, me chamam para uma live, vai chamar ele também para discutir uma live, né? E vai ser interessante a gente colocar ele na parede, porque são advogados que vão falar com membros do Ministério Público e do Judiciário, né? E tocar, como foi dito também, questões sensíveis, questões que nós falamos nos corredores, que muitas vezes não é visto, né? Como muita covardia que é praticada dentro do Poder Judiciário, e a gente vai falar o que significa essas covardias, né? Muitas vezes se esconder por trás da lei, para ficar bem picante o negócio, né? Fora as discordâncias de tese que devem acontecer necessariamente para ficar legal. Obrigado a todos. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu não quero que ninguém que concorde comigo. Eu adoro quem discorda, porque quando eu vejo... Eu já discordo. Então é bom discordar. Eu adoro quem discorda, porque quando a gente tem pessoas que concordam, a gente se acomoda. Então, por isso que eu gosto de discutir, mas uma discussão saudável. É bom a gente discordar, mas aceitar a opinião do outro, né? Eu discordo, mas eu aceito. E a ideia do prosa é esse, é o why. Vamos para esse caminho só. Não tem um caminho certo. É exatamente, Roberto. Eu não tenho, a gente vai construir, mas a ideia, conforme nós falamos, eu e o Paulo, o Macri e você, a ideia é trazer um conteúdo um teórico, como vocês trouxeram, mais prático também, da vida do dia a dia. Como o Macri falou do que ocorreu, como o Paulo trouxe uma... Eu até anotei aqui, viu, Paulo? O julgado 492, eu vou pôr esse julgado no site, tá? Esse número aí eu chutei, viu, Robson? Mas pode colocar lá, não tem problema não. Não tem problema não. O Prosa já nasceu internacional, viu? Quem está acompanhando a gente aí, o professor Mário Megali, lá da Unifafib, de Bebedouro. Abraço, Marião. Obrigado aí pela presença. Eu tenho certeza que temos 3 minutos e eu vou usar os 3 minutos. Eu tenho certeza que se a gente... na verdade, a ideia é trazer essa informação para os alunos, informação para os advogados, informação para os advogados experientes,
Mas advogado experiente não precisa de informação, mas ele pode vir aqui e trazer também a experiência dele, como a gente falou, pergunta, vamos pôr, quer conversar com a gente, quer conversar com o Paulo, quer conversar com o Roberto, vamos bater um papo, né? Trazer figuras importantes e discutir um determinado tema que de repente, nós estamos passando, acabamos de passar. O Paulo participou hoje na Câmara a respeito de um tema importantíssimo, né, Paulo? Exato. Então, trazer esses temas para cá, para a gente falar de uma forma teórica e prática, e levar também para o site essas informações, pessoal. Roberto, eu preciso fazer aqui uma observação importantíssima. O quinto elemento aqui do Prosa Criminal é o Daniel Dutra, né? Ele é que está à frente de tudo aqui, né? Na verdade, por trás, né, das câmeras, ou seja, é ele que faz tudo isso aqui funcionar, né? Ele é o nosso TI e o nosso propagandista aí. Obrigado, viu, Daniel? Desculpa ter esquecido de falar o seu nome aí no início, mas ainda está em tempo. Bem lembrado, Daniel Dutra. Obrigado, cara. Você é fantástico. Bom, pessoal, então vamos ficar por aqui, né, Robson? Não, vamos ficar por aqui, fica até a hora que a gente quiser. A hora que todo mundo sair, a gente começa a falar mal. Eu tenho que sair, eu tenho aula daqui a pouco, tenho que preparar também. Tem que lecionar também daqui a pouco. Eu acho que eu encontro o Paulo logo mais. Vamos lá. Não, obrigado. Beijo para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima prova. Abraço. Abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço a todos.